Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 2, terceira parte, versos 25 e 26. Em seu estado de confusão, a entidade viva, aceitando o corpo e a mente como eu, considera algumas pessoas como seus parentes e outras como estranhas. Devido a essa concepção errônea, ela sofre. Na verdade, o acúmulo dessas ideias materiais e imaginárias é a causa do aparente sofrimento e felicidade dentro do mundo material. A alma condicionada, que tem este nível de compreensão, deve nascer em diferentes espécies e trabalhar em várias categorias de consciência, criando assim novos corpos. Esta continuidade de vidas materiais chama-se samsara. Nascimento, morte, lamentação, tolice e ansiedade devem-se a estes conceitos materiais. Portanto, às vezes chegamos a uma compreensão correta e às vezes voltamos a cair em uma errônea concepção de vida. Verso 27. Com relação a isto, dá-se um exemplo encontrado numa história antiga. Ela refere-se a um diálogo entre Yamaraja e os amigos de um morto. Por favor, ouve-a com atenção. Significado: as palavras Itihasam Puratanam significam uma história antiga. Os Puranas não têm registro cronológico, mas os episódios mencionados nos Puranas são histórias verídicas de eras passadas. O Srimad Bhagavatam é o Mahapurana, a essência de todos os Puranas. Os Mayavadis eruditos não aceitam os Puranas, mas Srila Madhvacharya e todas as outras autoridades aceitam-nos como sendo conceituadas histórias do mundo. Verso 28. No estado conhecido como Ushinara, havia um famoso rei chamado Suyagya. O rei foi morto numa batalha por seus inimigos, e então seus compatriotas sentaram-se em volta do cadáver e começaram a lamentar a morte de seu amigo. Versos 29 a 31. Seu escudo de ouro, cravejado de joias, estava esmagado. Seus adornos e guirlandas haviam caído de seus lugares. O cabelo em desalinho e seus olhos sem brilho, o rei jazia morto no campo de batalha, todo seu corpo ensanguentado, seu coração trespassado pelas flechas do inimigo. Quando morreu, ele quis mostrar seu poder, e assim mordera seus lábios, e seus dentes permaneciam naquela posição. Seu belo rosto de lótus agora estava turvo e coberto de poeira do campo de batalha. Seus braços, com sua espada e outras armas, estavam cortados e quebrados. Ao verem seu esposo jazendo naquela posição, as rainhas do rei de Ushinara passaram a lamentar-se. Ó Senhor, agora que estás morto, também estamos mortas. Repetindo estas palavras insistentemente, elas, esmurrando seus seios, caíram aos pés do rei morto. Significado: como se afirma aqui, Rabasa Dashta Dachadam.
O rei, enquanto lutava com ira, mordeu seus lábios para mostrar seu poder, mas foi morto pela providência, Vidina. Isto prova que somos controlados por autoridades superiores. O nosso poder ou esforço pessoais nem sempre são supremos. Portanto, devemos aceitar a posição que nos é oferecida pela ordem do Supremo. Verso 32. À medida que as rainhas choravam alto, suas lágrimas deslizavam pelos seus seios, avermelhando-se ao misturarem-se com o pó de cúrcuma, e caíam aos pés de lótus de seu esposo. O cabelo das rainhas desalinhou-se, seus ornamentos despencaram, e provocando a compaixão nos corações alheios, elas começaram a lamentar a morte de seu esposo. Verso 33. Ó Senhor, a providência cruel acaba de te transferir a um estado que ultrapassa a nossa visão. Anteriormente, deste subsistência aos habitantes de Ushinara, e assim eles eram felizes, mas a situação que agora te encontras causa-lhes infelicidade. Verso 34. Ó rei, ó herói, eras um esposo muito grato e o mais sincero amigo de todas nós. Como viveremos sem ti? Ó herói, para onde quer que estejas indo, por favor, mostra-nos o caminho que vai dar até lá, para que possamos seguir teus passos e novamente ocupar-nos no teu serviço. Permite que te acompanhemos. Significado. Outrora, um rei Kshatriya, de um modo geral, tinha muitas esposas, e após a morte do rei, especialmente se a morte ocorria no campo de batalha, todas as rainhas concordavam em aceitar Sahamarana, morrer com o esposo, que era a vida delas. Quando Pandu Maharaj, o pai dos Pandavas, morreu, suas duas esposas, a saber, a mãe de Yudhishthira, Bhima e Arjuna, e a mãe de Nakula e Sahadeva, estavam prontas a morrer no fogo com seu esposo. Mais tarde, após elas chegarem a um acordo, Kunti permaneceu viva para cuidar dos filhos pequenos, e a outra esposa, Madri, recebeu permissão de morrer com seu esposo. Este sistema de Sahamarana continuou na Índia até mesmo a época do jugo britânico, mas acabou deixando de ser recomendado, pois a atitude das esposas gradualmente mudou com o avanço de Kali Yuga. Assim, o sistema de Sahamarana foi, a bem dizer, abolido. Entretanto, dentro dos últimos 50 anos, vi a esposa de um médico fazer questão de morrer logo após a morte de seu esposo. Tanto o esposo quanto a esposa foram levados em procissão numa carruagem funerária. Esse amor intenso que uma esposa casta tem por seu esposo é um caso especial. Verso 35. O momento era apropriado para que se cremasse o corpo, mas as rainhas, não permitindo que o levassem, continuaram a lamentar o corpo morto, mantendo-o em seus colos. Neste ínterim, o sol completou os movimentos que realiza antes de pôr-se no ocidente. Significado. De acordo com o sistema védico, se alguém morre durante o dia, é costume que sua cerimônia fúnebre seja executada antes que o sol se ponha, não importando se ele será cremado ou enterrado. E se alguém morre de noite, a cerimônia fúnebre deve encerrar-se antes do próximo alvorecer. Ao que tudo indica,
as rainhas continuavam lamentando o corpo morto, um monte de matéria, e não queriam permitir que ele fosse trasladado para a cremação. Isto ilustra o forte aperto da ilusão que domina as pessoas tolas, que consideram o corpo como sendo eu. Era só devido à ignorância que as rainhas pensavam que o corpo morto era seu esposo, e de alguma forma achavam que, preservando-lhe o corpo, seu esposo permaneceria com elas. Manter esta concepção a respeito do eu é próprio de Gokara, vacas e asnos. Deveras, temos visto que às vezes, quando um bezerro morre, o leiteiro engana a vaca, apresentando diante dela o corpo do bezerro falecido. Assim a vaca, que de outra forma não permitiria a ordenha, lambe o corpo do bezerro morto e permite ser ordenhada. Isto corrobora a descrição chástrica, segundo a qual um homem tolo, que está no conceito de vida corpórea, é tal qual uma vaca. Os homens e mulheres tolos não se limitam a considerar o corpo como eu, mas temos inclusive visto que o cadáver de um pseudo-yogi foi durante vários dias mantido por seus discípulos, que pensavam que seu guru estava em samadhi. Quando começou a decomposição e um mau cheiro, infelizmente passou a sobrepujar o poder yógico, os discípulos permitiram que se cremasse o cadáver do suposto yogi. Portanto, o conceito de vida corpórea é extremamente forte entre as pessoas tolas, que são comparadas a vacas e asnos. Hoje em dia, grandes cientistas estão tentando congelar cadáveres para que no futuro estes corpos congelados possam novamente ser trazidos à vida. O episódio histórico narrado por Hiranyakashipu deve ter acontecido há milhões de anos, porque Hiranyakashipu, que vivera milhões de anos, estava inclusive citando-o como história. Desse modo, o incidente ocorreu antes da vida de Hiranyakashipu, mas a mesma ignorância em que a pessoa fica no conceito de vida corpórea ainda prevalece, não apenas entre a plebe, mas mesmo entre os cientistas, que pensam serem capazes de fazer corpos congelados reviverem. Ao que parece, as rainhas não queriam deixar que o corpo morto fosse cremado, porque temiam morrer com o cadáver de seu esposo. Verso 36. Enquanto as rainhas lamentavam o corpo do rei morto, seu choro alto era ouvido até mesmo na morada de Yamaraja. Assumindo o corpo de um menino, Yamaraj aproximou-se pessoalmente dos parentes do rei morto e deu-lhes as seguintes instruções. Significado: às vezes, a entidade viva é forçada a abandonar seu corpo e entrar em outro, de acordo com o julgamento de Yamaraj. Contudo, é difícil para a alma condicionada entrar em outro corpo, a menos que o corpo atual seja aniquilado através da cremação ou por outros meios. O ser vivo tem apego ao corpo atual e não quer entrar em outro, e assim, neste entretempo, ele permanece como fantasma. Se um ser vivo que já deixou seu corpo foi piedoso, Yamaraja, visando aliviá-lo, dar-lhe-á outro corpo. Uma vez que o ser vivo, que estava no corpo do rei, tinha algum apego ao seu corpo, ele pairava como fantasma, e, portanto, Yamaraja, por especial consideração, aproximou-se dos parentes que se lamentavam
pois quis instruí-los pessoalmente. Nesse caso, Yamaraja assumiu forma de criança, porque não se nega a uma criança acesso aonde ela quiser ir, senão que ela consegue entrar em qualquer parte, mesmo no palácio de um rei. Além disso, a criança estava falando filosofia. As pessoas ficam muito interessadas em ouvir filosofia quando ela é falada por uma criança. Verso 37. Sri Yamaraja disse: "Oh, quão surpreendente é isto! Estas pessoas, que são mais velhas do que eu, têm plena experiência de que centenas e milhares de entidades vivas nasceram e morreram. Assim elas devem entender que também estão destinadas a morrer, mas ainda assim confundem-se. A alma condicionada vem de um lugar desconhecido e, após a morte, retorna ao mesmo lugar desconhecido. Esta regra, conduzida pela natureza material, não tem exceção. Sabendo disso, por que elas ficam se lamentando à toa?" Significado: no Bhagavad Gita 2.28, o Senhor diz: "Avyaktadini bhutani vyakta madhyani bharata avyakta nidhanani eva tatra ka paridevana." Todos os seres criados são imanifestos no começo, manifestos em seu estado intermediário e novamente imanifestos quando são aniquilados. Então, que adianta lamentação? Aceitando-se que existem duas classes de filósofos, uma delas acreditando na existência da alma e outra que não acredita na existência desta, não há causa para lamentação em nenhum dos casos. Os seguidores da sabedoria védica chamam de ateístas aqueles que não creem na existência da alma. No entanto, mesmo que à guisa de argumento aceitemos a teoria ateísta, apesar disto, não há motivo para lamentação. Excetuando-se o fato de que a alma existe separadamente, os elementos materiais permanecem imanifestos antes da criação. Deste estado sutil e imanifesto surge a manifestação. Assim como do éter gera-se o ar, do ar gera-se o fogo, do fogo gera-se a água, e da água a terra manifesta-se. Da terra surgem muitas variedades de manifestações. Por exemplo, um grande arranha-céu manifesta-se da terra. Quando ele é demolido, a manifestação novamente torna-se imanifesta, até permanecer como átomos. Existe a lei da conservação da energia, mas no decorrer do tempo, as coisas ora se manifestam, ora ficam imanifestas. Esta é a diferença. Então, qual é a causa de lamentação, seja na manifestação, seja na imanifestação? De alguma forma, mesmo na fase imanifesta, as coisas não estão perdidas. Tanto no começo quanto no fim, todos os elementos permanecem imanifestos, e isto não faz nenhuma diferença material real. Se aceitamos as conclusões védicas contidas no Bhagavad Gita, Antavanta ime deha, segundo as quais esses corpos materiais são perecíveis no decorrer do tempo, Nityasyokta Sharirinaha, mas a alma é eterna, então devemos lembrar-nos sempre
de que o corpo é como uma veste. Portanto, quem iria lamentar-se só porque muda de roupa? O corpo material não tem existência verdadeira que o vincule à alma eterna. É algo como um sonho. Num sonho, talvez pensemos que estamos a voar no céu, ou que estamos sentados numa quadriga como se fôssemos um rei. Porém, quando acordamos, podemos ver que não estamos nem no céu, nem sentados na quadriga. A sabedoria védica anima que se cultive a autorrealização, tendo como base a inexistência do corpo material. Portanto, em qualquer caso, quer se acredite na existência da alma ou não se acredite na existência da alma, não há motivo de lamentação pela perda do corpo. No Mahabharata afirma-se: Ardarshanat ihataya punaschadarsanam gataha. Esta afirmação poderia apoiar a teoria dos cientistas ateus, segundo a qual o feto presente no ventre da mãe não tem vida, mas é simplesmente um monte de matéria. Seguindo esta teoria, se o monte de matéria é abortado através de uma cirurgia, não se tira a vida de ninguém. Em relação ao rei e suas rainhas, poder-se-ia apresentar o mesmo argumento. O corpo do rei manifestou-se de uma fonte imanifesta e voltou a tornar-se imanifesto a partir do estado de manifestação. Como a manifestação existe somente no período intermediário entre os dois pontos de imanifestação, por que deveria alguém chorar pelo corpo manifesto no referido período? Verso 38. É surpreendente que estas respeitáveis senhoras saibam menos do que nós qual é o significado da vida. Na verdade, somos muito afortunados, pois embora sejamos crianças e tenhamos sido deixados para lutar pela vida material, desprotegidos de pai e mãe, e embora sejamos muito fracos, não fomos aniquilados ou devorados por animais ferozes. Assim, temos fé firme que a suprema personalidade de Deus, que nos protegeu mesmo no ventre da mãe, proteger-nos-á em toda a parte. Significado: como se afirma no Bhagavad Gita 18:61, Ishvara Sarva Bhutanam Hrideshi Arjuna Tishtati. O Senhor está presente no âmago de todos os corações. Assim o Senhor protege todos e dá à entidade viva as diferentes categorias de corpos com que ela deseja desfrutar. Tudo é feito por ordem da suprema personalidade de Deus. Portanto, ninguém deve lamentar o nascimento e a morte do ser vivo, que foram designados pelo Senhor Supremo. No Bhagavad Gita 15:15, o Senhor Krishna diz que Sarvasya chaham ride sanivishto matas mirtir jnanam apohanam cha. Estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Deve-se agir de acordo com a orientação do Senhor, que se encontra dentro do coração. Mas porque a alma condicionada quer agir independentemente, o Senhor dá-lhes as condições propícias para ela agir e experimentar as reações. O Senhor diz que Sarva Dharmam Parityaja Mamikam Sharanam Vraja. Abandona todos os outros deveres e simplesmente rende-te a mim. Aquele que não acata as ordens da suprema personalidade de Deus recebe boas condições de desfrutar deste mundo material.
Ao contrário de restringi-la, o Senhor dá à alma condicionada a oportunidade de desfrutar, para que, pela maturidade e experiência própria, depois de muitos e muitos nascimentos, Bahunam Janmanam Ante, ela possa compreender que o único dever de todos os seres vivos é render-se aos pés de lótus de Vasudeva.